A Quadrit tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber quando que eu utilizo herança e quando que eu utilizo composição em programação orientada a objetos. Para explicar isso, tem uma regrinha super simples chamada de regra do E, que funciona em mais de 90% dos casos. Aqui eu tenho uma classe carro, e o meu carro ele é um veículo. Por causa disso, eu estou estendendo da minha classe veículo. Quando algo é alguma coisa, eu posso utilizar herança e estender do comportamento dessa classe. Porque o carro é um veículo, mas o carro não é uma pessoa. Então eu poderia estender aqui da classe veículo, como eu estou fazendo, mas não da classe pessoa, se eu tivesse uma classe pessoa, porque o carro não é uma pessoa. O carro, ele tem um motor. Então, como ele tem alguma coisa, eu consigo utilizar composição. Herança a gente utiliza quando algo é alguma coisa, e composição quando algo tem alguma coisa. A Quadrit me pediu se eu consigo explicar um pouco melhor essa ideia da composição. E é claro que eu consigo, Quadrit. Lembra que na herança a gente está estendendo o comportamento de uma outra classe, da nossa superclasse. Então a gente estende esse comportamento, mas ao mesmo tempo a gente deixa a nossa classe um pouco mais rígida. E com a composição a gente está dizendo que a nossa classe tem alguma coisa. Então a gente está abrindo espaço para várias combinações diferentes dentro daquilo que a nossa classe possui. Por exemplo, aqui no nosso carro, a gente sabe que ele tem um motor. E a gente pode ter várias combinações de motores diferentes quando a gente vai criar um carro. A gente pode criar um carro que vai ter um motor a combustão. E a gente pode criar um carro que vai ter um motor elétrico. Ambos os motores funcionam de maneira diferentes, mas são um motor. Ou seja, o motor a combustão é um motor, por isso que ele estende o motor. E o motor elétrico também é um motor, por isso que ele também estende o comportamento de um motor. E aqui na minha classe eu estou falando que como eu tenho um motor, eu posso utilizar qualquer coisa que seja um motor. Mesmo que aqui e aqui eu tenha comportamentos diferentes. Então, eu estou abrindo a minha classe para ter várias possibilidades diferentes dela funcionar por meio da composição. E isso significa, é como se eu estivesse pintando um quadro e eu posso compor ele com diferentes tipos de classes, com diferentes tipos de motores. Tudo sem modificar uma linha de código, só porque eu estou utilizando a composição. A composição, ela me dá essa abertura para trabalhar com diferentes tipos de motores, por exemplo.